identidade, história e fé. Cada pessoa é única. Sim, isto se sabe. Mas como é formada a identidade de alguém? Aquilo que os tornaria únicos, diferentes dos demais, sendo estes apenas eles mesmos, e mais ninguém. Ainda que pertencessem ao mesmo ambiente, à mesma cultura. Assim como suas identidades, as pessoas têm histórias diferentes, têm caminhos diferentes e trajetórias. Essa identidade se forma ao longo da vida de uma pessoa, de acordo com o processo de socialização que ela sofre, uma resposta a ele. Esse processo se diferencia de várias formas, por fatores como a época, o lugar, a organização social, a cultura, a religião e a maneira como tudo isso se conecta e também se diferencia, fazendo com que cada pessoa reaja ao meio de uma forma, e ele reaja a ela. Uma vez tendo em vista todos os fatores que são necessários para se formar um indivíduo e tudo que vem com ele, fica fácil compreender como é possível em um único planeta haver uma sociedade tão plural. Mas em meio a tantos fatores, como é possível saber que parte dessa pluralidade é fruto realmente daquela pessoa, e não dos outros refletidos nela? Ao longo da história da humanidade, essa reflexão dos outros em si e de si nos outros se provou em vários pontos, especialmente em pontos relacionados à religiosidade. Quando uma ou mais pessoas eram capazes de refletir a divindade. Essas crenças e essas culturas de crenças foram tão poderosas que foram responsáveis por atos notáveis e emblemáticos, não apenas para a população que passou por isso, mas para todas as outras que vieram depois delas. Prova disso é que até hoje, em nossa sociedade, é possível perceber resquícios dessa fé e dessas culturas em muitos momentos, em muitos âmbitos, nas quais normalmente nem percebemos que elas estão lá. A cultura de determinada fé é e era cada vez mais fortalecida à medida que possuía apoiadores e que eles tinham condição de reafirmá-la e divulgá-la. Mas como resquícios de religiões e elementos culturais podem afetar nossos gostos e nossa sociedade? A fé começa a atingir de maneira mais enfática uma sociedade quando elementos de algumas religiões começam a ser trazidos de maneira normalizada, porém sendo tratados de forma natural, cada vez mais natural, de modo que os cidadãos, as pessoas que crescem naquela sociedade, principalmente quando ela é dita laica, sem religião, começam a acreditar que alguns elementos religiosos são mais verdadeiros que outros. Isso se dá de maneira ainda mais fluida quando grande parte da população acredita e segue a religião cujos elementos são exaltados e transformados em cultura, através de objetos, símbolos e feriados. Ao longo da história da humanidade, é possível perceber que diversas organizações sociais, como monarquias, estados religiosos e até mesmo repúblicas, fizeram muito para defender as fés que pregavam, especialmente quando ninguém podia contestá-los. Ao longo do tempo, a defesa da cultura e da crença foram capazes de promover feitos belíssimos, mas também tristes e dramáticos. Mas a história também abre brechas para um questionamento. Que visão temos de outras culturas, outras crenças e outras fés? Até que ponto se estende a nossa liberdade religiosa? E até que ponto vemos o outro com essa liberdade?
que noções de liberdade e respeito são transmitidas não apenas pelo Estado que se diz religioso, mas pelo falsamente laico. Assim como um Estado religioso defende sua fé e respeita as demais, cabe ao Estado laico defender o direito de todas as fés e a todas as crenças. Caso contrário, que lições aprendemos, não apenas com os outros e de nós mesmos, mas também daqueles que vieram antes de nós? A senhorita conquistou o orgulho que traja agora. Porque existe algo muito maior do que exércitos. Algo forte o bastante para derrubar reis e generais. Para destruir nações e criar impérios.